Hi, seja bem-vindo à aula 7 do módulo 2 do nosso curso de inglês, Fluency Path, seu caminho para a fluência. E na aula de hoje nós temos um conteúdo muito importante e muito útil, então vamos para o que é importante. There to be. O que é esse negócio, tá? Primeiramente, isso aqui causa um pouco de confusão em falantes de português e eu já vou explicar por quê. There to be é uma regra de gramática que nós utilizamos para indicar a existência de algo, tá? Já vai ficar mais claro. É o equivalente aos verbos haver ou existir em português. Então, uma frase, por exemplo, tem um computador em cima da minha mesa, né? Há um computador em cima da minha mesa. There is a computer on my table. Certo? Utilizei o there to be. There is, tá? Temos dois exemplos aqui. There is a sofa in the living room. Há um sofá na sala de estar. There are two chairs at the dining table. Há duas cadeiras na mesa de jantar. Tá? Vamos lá. Vocês podem ver pelos exemplos que estamos fazendo exatamente o que eu disse, né? Estamos indicando a existência, estamos utilizando, né, os verbos haver e existir. Por que isso costuma causar confusão? Porque em português, para indicarmos a existência de coisas, né, nós utilizamos tanto o verbo haver quanto o verbo existir, mas também o verbo ter. A gente pode falar, tem um sofá na sala de estar, tem duas cadeiras na mesa de jantar. O exemplo que eu falei, há um computador em cima da mesa? Eu posso falar, tem um computador em cima da mesa. Mas em inglês, para você falar esse tipo de coisa, para a gente denotar existência de algo, você não pode usar o verbo have. O verbo have, em inglês, coloca isso na sua cabeça, serve apenas para denotar posse, tá? Apenas posse, o verbo have. Não importa se em português você usa ele para outras coisas, tá? Em inglês é apenas para posse. Se queremos denotar existência, utilizamos there to be, tá? Vocês podem ver que existe o there is e o there are. Qual é a diferença? There is utilizamos para coisas no singular, there are para coisas no plural. É basicamente isso. Lembra lá na aula do verbo to be que eu falei com você? Que era mais fácil se você tentasse linkar na sua cabeça que is era para singular, he, she, it, are era para plural, you, we, they. Aqui isso fica ainda mais claro, porque é exatamente assim que você utiliza, tá? Então vamos ver os exemplos. There is a bed in the bedroom. There is a refrigerator in the kitchen. There are cupboards in the kitchen. There are two windows in the bathroom. There is an air conditioner in the living room. Ok? Vocês podem reparar que as frases que estão no singular realmente estamos utilizando is e as frases que estão no plural realmente estamos utilizando are. Essa é a maneira correta de se utilizar. E note o artigo ali, né? Lembra da nossa aula de artigos? Olha o artigo ali, toda vez que é no singular. Tem uma cama, tem uma geladeira, tem um ar-condicionado, tá? Uma coisa interessante, né? Temos a contração de there is, que é muito normal de ser utilizada, mas o contexto não muda nem um pouco o significado, tá? E deixei aqui também uma dica para quando eu vou saber se eu preciso utilizar have ou there to be, tá? Caso essa confusão exista na sua cabeça. Bom, é só você se perguntar o seguinte: essa frase que eu estou querendo falar, eu posso substituir a palavra ter por haver ou existir? Se você pode substituir, então é porque você deve usar there to be. Se você não pode substituir, então é porque você deve usar have. Vou dar um exemplo aqui agora. Se eu quiser falar, eu tenho 2 carros. Eu posso substituir a palavra ter, nesse caso, em português, por haver ou existir? Eu existo 2 carros? Não pode. Então, I have 2 cars. Agora, tem 2 carros na minha garagem. Eu posso substituir por haver ou existir? Existem 2 carros na minha garagem? Há 2 carros na minha garagem? Obviamente eu posso. Então, there are 2 cars in my garage. Se você pode substituir, there to be. Se você não pode, have. Ok? Ou se simplesmente entende. Have, posse. There to be, para existência. Ok? Vimos aqui exemplos na forma afirmativa. Vamos ver agora como que nós fazemos a forma interrogativa, que é muito simples. Você simplesmente vai negar o verbo to be
Tá? Estamos continuando de novo. A gente viu lá no Present Continuous de novo, né? O dare to be aparecendo pela segunda... Dare to be não, sorry. O verbo to be aparecendo pela segunda vez e agora de novo, né? Vou repetir. Se o verbo to be não está na ponta da tua língua ainda, já deveria estar, porque você precisa saber ele bonitinho para conseguir fazer isso aqui, né? A gente só vai negar o verbo to be como a gente nega sempre. Coloca o not após o verbo, formando there is not ou there isn't, ou, no caso, foi mal. There are not ou there aren't. Temos alguns exemplos. There isn't a microwave in the bedroom. There aren't chairs in the garage, por exemplo. E para formarmos perguntas é a mesma coisa, é só colocar o verbo to be no início da frase. Então, is there a wardrobe in your bedroom? Are there tables in the porch? Ok? E para formarmos perguntas com WH words utilizando there to be, é a mesma regra de sempre. As WH words vêm no começo. What is there in your kitchen? Where is there a table? What is there in your bedroom? Ok? Where is there a bathroom? Why is there a car in the yard? Why are there chairs in my closet? Ok? Muito simples, isso aqui não é tão complicado, certo? Mas nossa aula termina por aqui. Vejo você na aula presencial e até a próxima lição. See you!